Vou compartilhar a tela com vocês. Essa do andamento, pessoal, a gente sempre tem que falar dela porque é devido à pontuação. Então eu devo lançar aí até amanhã a nota de trabalho de prova de vocês. Então, só para a gente ter uma ideia, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo essa tela ou não? Aham. Sim, estamos. Lançamento de pontos. Aham. Então, vamos saber aqui quantos pontos vocês vão ter a mais até amanhã. 1.000 pontos, até 1.000 pontos de atividade de sala de aula, que é o trabalho, e mais 1.000 da atividade de prova. Para a segunda prova, a gente vai ter até 1.500 pontos de atividade de sala de aula, e depois a avaliação 2.000 pontos. Se não mudar nada, né? Mas a princípio seria isso. Então, disso aqui, ó, eu já devo passar um trabalho logo para vocês, acho que no valor de 500 pontos, ok? Então, vocês vão ter até amanhã, vocês vão receber o lançamento aí de até 2.000 pontos, entendeu? Sim. Tirando nota máxima, até 2.000 pontos. Ah, professor, como que eu faço para tirar nota máxima? Vamos olhar para a prova. Como está a nossa prova? Estão vendo a prova? Sim. Vou comentar a prova aí com vocês. Sim, agora sim. Uhum. Então, primeira questão aí. O gerenciamento que tem como função controlar a infraestrutura, assegurando somente o uso de hardware e software homologados. É o processo que controla itens de configuração que compõem a infraestrutura de TI, considerando suas características físicas, conexões e configurações lógicas, desde o seu recebimento até sua ativação no ambiente a ser disponibilizado. Esse aí é o gerenciamento Configuração. de configuração. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Salvo engano, a Alexa falou do meu microfone na primeira aula. Você está me ouvindo bem hoje? Tô sim, professor. Ah, tá. Eu tive que trocar de microfone, tá? Na segunda questão, só um pouquinho. Erivelton. Boa noite, Erivelton. Ele acha que não tem microfone, professor. Então, beleza. Na segunda questão, o gerenciamento que visa assegurar que somente versões autorizadas e corretas serão disponibilizadas e que apenas os softwares com licenças estejam instalados nas máquinas dos usuários. Esse é o gerenciamento de release ou liberação, né? Todo mundo concorda? Sim. Aham. Sim. Número 3, gerenciamento que possui como principal objetivo estabelecer a normalidade operacional no menor tempo possível, através da aplicação de soluções de contorno. Esse aí é o gerenciamento de incidente. Beleza. Número 4. Boa noite, Lucas.
Lucas, está me ouvindo? Boa noite, professor. Estou ouvindo sim. Opa, está vendo a tela? Sim, estou vendo. Então tá. A correção da prova, tá? Só voltando aí para você olhar as 3 anteriores. 1, letra E, 2, D, 3A. Ok. 4. Gerenciamento que possui o objetivo de assegurar o correto uso de padrões e processos para um rápido e eficiente atendimento de todas as alterações, com a finalidade de solucionar definitivamente um problema, bem como as definições para voltar a uma situação anterior, que é a solução de contorno, em caso do não funcionamento na aplicação da mudança. Solução definitiva. A correção definitiva. Esse é o gerenciamento de mudança. É nele que a gente tem que fazer um plano de rollback. E 5, né? Só sobrou o quê? Gerenciamento de problema, que a gente não marcou ainda, letra B, né? Mas vamos ler. É o processo de gerenciamento que tem como principal meta diagnosticar as causas dos incidentes identificados pelo Service Desk e atuar na correção de erros da infraestrutura de TI de forma preventiva e proativa, ou seja, mesmo que nenhuma interrupção tenha ocorrido. Tal gerenciamento refere-se ao gerenciamento de problemas, letra B. Valendo mais 100 pontos. Número 6. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, gerenciamento de disponibilidade. Número 2, de continuidade. 3, de capacidade. 4, nível de serviço. E 5, de finanças. Na segunda coluna, o primeiro diz que é o processo de planejamento, coordenação e elaboração dos reportes dos SLA, dos acordos de nível de serviço. Esse aí, então, é o gerenciamento de nível de serviço número 4, certo? Processo que define os métodos e as atividades orçamentárias. Se é orçamento, tem a ver com financeiro. Então, é o número 5, finanças. Aí os outros 3 aí, que talvez trouxesse alguma dificuldade maior, mas ainda assim tem algumas palavras que nos ajudam, né? É o processo que visa otimizar a capacidade da infra de TI, serviço de suporte a um custo efetivo, provendo um nível de disponibilidade que permita o negócio atender seus objetivos. Qual que é? Disponibilidade. De disponibilidade. O próximo é um processo de gerenciamento de recursos técnicos e humanos que, logicamente ordenados, garanta o mínimo necessário para a continuidade do serviço no caso de uma interrupção. É o número 2, continuidade. E, por último, é o processo de monitoração, análise e planejamento do uso efetivo dos recursos computacionais. Então, isso aí é o gerenciamento de capacidade. Beleza? Tranquilo. E a 7 e a 8 aí? O que vocês acharam? Essa foi tranquilo também, professor. Foi, né? Aham. Todo mundo achou tranquilo? Sim. A prova inteira foi tranquila, né? Sim, só Foi. a 10 Bem mesmo tranquilo. foi um pouco mais complicadinha, Foi tranquilo, professor. mas né, no geral foi de boa. Qual que foi mais complicadinha? A 10. Mas ainda foi relativamente simples, né? Aham. Bom, planejamento e organização, monitoração e avaliação, né? Aquisição, implementação, entrega e suporte. Identificar soluções automáticas, tá? Relacionado à aquisição e implementação. Identificar controles internos e adequação, está relacionado com monitoração. Definir e gerenciar nível de serviço, está relacionado com entrega e suporte, com suporte. Definir um plano estratégico está relacionado com planejamento e organização. Essa aí eu acho que foi bem intuitiva. E a 8
Mesma coisa na primeira coluna. Na segunda coluna, nós temos o quê? Obter garantia independente, gerenciar operações e identificar riscos. Bom, o gerenciamento de mudança ele está relacionado com aquisição e implementação. Identificar risco está relacionado com planejamento e organização. Gerenciamento de operações está relacionado com entrega e suporte. E aí, obter garantia independente está relacionado com monitoração e avaliação, certo? A 9 também é bem intuitiva, né? O CMMI está relacionado com desenvolvimento de software, PMBOK com gerência de projeto, o COBIT com planejamento, objetivos estratégicos, ISO 27001 com segurança da informação e o ITIL com gerenciamento de serviços de TI. Então, esse aí também está tranquilo. Essa 10, que a ISO 27001, o que ela traz? Ela traz um apanhado geral da família 27000, né? A 27000, a letra A. A 27001, ela trata de um sistema de gestão de segurança da informação. A 27002, ela capacita o auditor e o implementador para implementar a ISO 27001. A próxima ISO aí, 27005, trata de análise de risco e segurança da informação. E a 27701 trata de segurança da informação, assim como a 27001, mas acrescentando a questão de privacidade, de proteção de dados. Basicamente é isso. Então, eu perguntei isso no trabalho e na nossa apresentação aqui, vou trocar a janela para vocês aí, compartilhadas. Aí, ó. Esse slide aí. Esse slide aí que vocês estão vendo, ele mostra sobre a ISO 27000, que ela contém informações básicas sobre as normas da série. 27001 são as bases para a implementação de um sistema de gestão de segurança da informação. 27002 é a certificação profissional e o código de práticas para profissionais. Opa! Só um pouquinho que o mouse correu mais que eu. Ó, 27005, diretrizes para o processo de gestão de risco e segurança da informação. E a 27701, que eu acho que só comentei com vocês, eu não tinha inscrito aí no material. Mas eu me lembro de ter solicitado ela no trabalho. Confere? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. No geral, a prova aí, vocês acham que foi tranquilo? Foi, né? Foi Bem de dentro do boas. que Foi. foi colocado no Acho que trabalho deu e pra sair tal. um 10 Sim. aí, professor. É, né? Aham. Saiu 1000 aí, né? É, Só humildão. Então, beleza. Deixa eu compartilhar aí pela última vez a prova aí. Deixa eu ver quantos alunos nós somos nesse momento. Apenas 5. Está com metade do nosso quórum.
Bom, até aqui tá tranquila a matéria aí, dados os percalços do caminho aí. Acho que tá de boa, né? Tá tranquilo. Aham. Da minha parte, tá tranquilo. Tranquilo. Então vamos avançar Zero aí. pane. Oi? Zero pane, tá tranquilo. Ah, zero pânico. Aí, não pode ter pânico, não. Bom, aqui na sessão que nós vamos iniciar, deixa eu compartilhar com vocês. Agora nós vamos tratar de matriz de risco. O que é isso, hein, professor? O que vocês entendem por matriz de risco? O Seria que leva, diante do que nós estudamos nas unidades anteriores, o que nos leva a crer que seja essa matriz de risco? seria tipo alguns riscos que podem ocorrer devido a uma certa circunstância? Algo assim? Sim. E assim, segundo o nosso PMI, né, que é o que nós vimos lá sobre PMBOK, que trata de gerência de projetos, nós temos que levar em consideração nessa matriz de risco, ele fala aqui no início, que você vai olhar mapeamento de riscos e oportunidades. Então, assim, nessa matriz você tem que observar, fazer um gerenciamento de riscos, segundo as melhores práticas do PMBOK, e o PMI é o órgão que certifica, né, o gerente de projeto. E o gerenciamento de risco, ele contempla algumas fases no processo de gerenciamento de risco, que são elas: planejar, identificar, analisar, planejar resposta e monitorar o risco de um projeto. Então aqui nós estamos falando de um risco de um projeto. Por exemplo, quando eu estou no projeto ministrar aula, qual é o risco do meu projeto não ser concluído? Cair a luz, a internet, O, nenhum aluno o, vier. o Teams ficar Derramar água no indisponível. PC. O que mais? O professor ficar doente. O professor ficar doente, nenhum aluno aparecer. O que mais? Tudo isso é risco. Então, no planejamento, o que a gente tem que pensar? Eu vou vou executar o projeto ministrar aula. Então, beleza, eu planejei, que no planejamento eu vou fazer? É o processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento de risco de um projeto. O gerenciamento de risco, então, no planejamento, você vai conduzir, você vai pensar em tudo que pode dar errado naquele projeto. Depois você tem que identificar. Você vai, aqui nessa fase, você vai determinar os riscos que podem afetar o projeto e documentar as suas características. Então aí eu vou ter que elencar, olha, esse projeto pode eventualmente não sair dentro do cronograma ou não sair conforme esperado, dado que tem o risco de internet, uma falha na internet, uma falha da energia elétrica, da
Uma falha do da microfone. aula, uma falha do microfone, uma falha dos alunos, da internet dos alunos e ninguém querer assistir aula, entendeu? Então, tudo isso é risco e eu tenho que enumerar e botar as características. Aí, durante a análise, o que a gente faz? A gente vai priorizar os riscos para análise ou ação posterior, através da avaliação de combinação de probabilidade de ocorrência e do impacto que esse risco pode causar. Então, é o processo que a gente vai analisar numericamente os efeitos do risco identificado nos objetivos gerais do projeto. Bom, feito isso, a parte de análise, você tem que fazer o quê? Você tem lá o risco, você tem que considerar o impacto e você tem que considerar a probabilidade. Então, às vezes, você tem um risco com a probabilidade alta de acontecer, porém, o impacto baixo. Então, você deve priorizar esse risco ou você deveria priorizar um risco onde a probabilidade dele ocorrer é baixa, mas o impacto é alto para a organização? Qual que você deve priorizar, na opinião de vocês? O que tiver maior impacto. O que tiver maior impacto. E aí a gente faz um cálculo ali de multiplicar o valor, né, da probabilidade de 1 a 5 multiplicado pelo valor do impacto de 1 a 5. Então, assim, uma probabilidade baixa de 1, mas com impacto alto, ele deve ser priorizado em relação a um risco que ocorre com maior probabilidade, com maior frequência, mas que não traz impacto para a organização. Então, por exemplo, cair a internet. Não, beleza. Eu tenho 3 operadoras na minha organização. Aí é só utilizar o link das outras 2. Por exemplo. Não é meu caso, tá? Planejar respostas seria a quarta fase da análise de risco. Então, um processo onde você vai desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades. Então, e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. E, por fim, monitorar os riscos de um projeto. O processo onde você implementa planos de resposta aos riscos e vai acompanhar esses riscos identificados, monitorando esses riscos e monitorando também eventuais riscos residuais e até identificando novos riscos, né? Assim você consegue avaliar a eficácia, né, do seu processo de gerenciamento de risco durante todo o projeto. Eficácia e eficiência. Vocês lembram da diferença? Eficácia seria se ele faz o que foi feito para fazer, e eficiência se ele faz no tempo adequado? É o contrário. Ah, eu sempre confundo, eu sempre É, troco os dois. é o contrário, mas é isso aí. Entendi. Eficiência é fazer tudo que pediram para ele Tudo que fazer. pediu. Aham. Agora, a eficácia é fazer dentro do Do tempo tempo acordado, determinado, né? do tempo determinado. Então, assim, sempre que você for fazer um projeto, a análise de risco ela é crucial. E aí a gente tem lá as premissas, né, do projeto. Por exemplo, o que é uma condição necessária para o projeto ter sucesso? A condição necessária é que, vamos pensar num projeto de segurança da informação.
que a equipe multidisciplinar seja formada e que essas pessoas estejam comprometidas com o projeto de segurança da informação. Isso é uma premissa. Eu falei que eu estou executando uma consultoria dentro de uma organização. Eu falei que tinha que elencar os diretores de áreas, das diferentes áreas, para compor essa, vamos dizer assim, uma espécie de comissão, né, que vai auxiliar durante o projeto de implementação de segurança da informação. E que essa equipe, né, essas pessoas, essa equipe multidisciplinar, elas têm que estar, como nós dizíamos no Exército, imbuídas da missão, ou seja, elas têm que estar comprometidas com o objetivo de implementar a segurança da informação. Aí eu vou trazer duas palavrinhas: envolvido e comprometido. Vocês sabem me dizer a diferença? O envolvido seria aqueles que fazem parte do projeto, no caso, uma equipe, e os comprometidos é aqueles que realmente atuam no projeto de forma mais eficiente. Eu acho que seria mais aqueles que estão dispostos a continuar o projeto, se não me engano. Então, os dois têm razão, e o que vocês dois falaram está correto. Então, assim, eu posso estar envolvido num projeto, mas eu não estou comprometido com aquilo. Não é a minha, vamos dizer assim, eu não tenho paixão por aquilo que eu estou executando, entendeu? Então, essa é a diferença. O comprometido é o cara que vai querer fazer aquilo dar certo a qualquer custo. E o envolvido é o que tá ali do jeito que a onda levar, ele vai, entendeu? Tá igual o Martinho da Vila. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assim vai indo. Então, essa é mais ou menos a diferença. Vamos pegar, por exemplo, num caso de uma sociedade, de uma empresa. Você tem lá os sócios que estão dando sangue para aquilo dar certo, tal, investindo dinheiro, investindo tempo, estudando, tal. E aí você pode ter os sócios que estão ali, como sócios, esperando entrar dinheiro para dividir os lucros. Dentro de um cenário exposto como esse que eu expus, quem que seriam os envolvidos e os comprometidos nesse estudo de caso aí? Pessoal, me ouviram? Professor, o microfone travou um pouco. Eu estou falando assim, um exemplo de uma empresa em constituição. E aí você tem sócios que estão estudando, investindo dinheiro, dedicando, acreditando que aquele negócio vai emplacar e vai dar certo. E aí você tem sócios que estão ali, na hora de investir dinheiro, tira o corpo fora. E só aguardar. Professor, mas é que deu uma travada legal. No meu? Sim, senhor. Deixa eu olhar a minha internet como está. Mas respondendo a sua pergunta, professor, os envolvidos seriam aqueles mais
Na verdade, todos estão envolvidos, né? Mas aquelas pessoas que querem participar mesmo do projeto é aquelas que estão investindo. Que estão se dedicando. Dedicando. Isso. Esses são os envolvidos ou os comprometidos? Os comprometidos. Acredito que sejam os comprometidos. Ah, É, e os os que estão envolvidos colaborando são... com o projeto. Os envolvidos seriam os que não estavam colaborando, no caso. os que estão esperando para dividir os lucros. É isso mesmo. Esse é um exemplo bem clássico de como a gente pode diferenciar o envolvido do comprometido. Ó, minha internet deu uma estabilizada agora. Se ela deu aquela travada, eu espero que isso não se repita. Acho que até perdeu o compartilhamento aí de vocês, né? Sumiu a tela? Então, tinha Pra mim, ficado não sumiu. cinza, mas não, tá normal, professor. Tá Tá na normal. apostila, na página 111. Tá no livro. Então, beleza. Página 113. 111 tá. Beleza, 111 ali embaixo. Bom, então, de acordo com o PMI, ele ainda reforça que o risco está diretamente ligado às incertezas, ou seja, o que pode acontecer ou não em um determinado espaço de tempo, né? Causando um certo impacto no, no seu projeto, né? E aí nós temos 4 tipos de risco: riscos conhecidos, riscos desconhecidos, individuais e risco geral. Os conhecidos são aqueles que são identificados e analisados, possuem respostas planejadas e, se não podem ser gerenciados, devem receber uma reserva de contingência. Agora, os desconhecidos, eles não são identificados, não são analisados e não podem ser gerenciados. E ele deve receber uma reserva gerencial. Então, assim, são os riscos que às vezes não dependem da gente, né? Por exemplo, o risco de ter uma pandemia. Alguém esperava por isso? No final do ano passado, 2019? Não. Não. Riscos individuais são os relacionados a uma determinada atividade. E os riscos gerais são as incertezas do projeto como um todo, né? Tipo, seriam a soma dos riscos individuais, incluindo todas as fontes de incerteza. Esses são os riscos gerais. Sobre essa pergunta que eu fiz anteriormente da pandemia, né, as teorias das conspirações já apontavam para isso antes. Então, desde 2018, um candidato a presidente lá, o Glória a Deus, vocês lembram dele, do Daciolo? Cabo da Ciolo. Isso. Ele falou numa entrevista sobre isso, baseado nessas teorias das conspirações. Então, assim, é um negócio meio esquisito. Eu, por exemplo, tô partidário da resposta de vocês aí. Até fevereiro aí eu achei que o negócio fosse ficar lá pros lados da China mesmo. Que esse trem não chegasse para cá, não. Mas chegou, né? Professor, Sim. no caso, é necessário fazer uma análise de risco, toda a empresa pensando no serviço home office, caso ocorresse uma pandemia, e é um caso que está ocorrendo agora, né? Então, né?
O coronavírus ele foi o maior responsável pela inclusão digital, pela transformação digital das empresas. Um exemplo é o local onde eu trabalho. Quando se falava em home office principalmente para a equipe de TI, não pode, não sei o que, não sei o que tem, era praticamente inaceitável, inadmissível. Apesar de que nos outros setores já havia situações de home office, né? Aí para você fazer home office, você tinha que ter uma produtividade 30% maior do que a sua produtividade que você estava lá, né? Enquanto você estava lá na instituição. Então, assim, tinha essa meta para você cumprir. Agora, no caso nosso, da TI, não tinha as métricas pré-estabelecidas. Então, por isso, não podia ter home office, não podia ter isso, não podia ter aquilo. Virou o mês aí, meio de março, que veio esse bloqueio, o isolamento social, aí apareceu condições de fazer home office. Eu estou em home office desde então, né? Ainda na primeira semana eu fui lá, depois eu acabei ficando home office. E assim, no meu caso, eu diria que 85% do trabalho dá para ser feito. Tem um 15% aí que tem que ser presencial. Por quê? Porque eu sou responsável pelo data center. Como que eu vou ver? Como que eu vou fazer uma ligação física de um ponto de rede dentro do data center remotamente? Não tem jeito, entendeu? Se eu fizer alguma configuração errada no em um switch, porventura perder a comunicação, aí eu preciso de estar na frente do equipamento para acessar ele com o cabo console. Então, nesse sentido, não dá. Mas daria, por exemplo, para eu fazer um dia presencial ou dois no máximo e o restante home office, tranquilamente. Era só uma questão de planejar. E assim, com a pandemia, as empresas a toque de caixa, elas aprenderam a conviver aí com o cenário do home office, com o digital. Na situação atual, a escola do meu filho, dos meus filhos, passou a usar o Google Classroom. A minha esposa trabalha no mesmo local que eu, só não na TI, né? Ela é mais esperta do que eu. É, e assim, ela também está em home office. Então, assim, ocorreu uma transformação digital. O trabalho dela, ela consegue assim fazer quase tudo pelo celular, mas em alguns momentos ela precisa do notebook. Só que ela não tem necessidade de fazer VPN, porque os serviços que ela acessa, os sistemas que ela acessa estão disponíveis na internet. Usa e-mail, usa um sistema que é tudo acessível por uma área restrita, uma extranet, entendeu? É uma intranet, mas que você consegue acessar por fora. Então é uma área restrita que tem autenticação, tem usuário, senha e tal, mas ela consegue trabalhar assim. O meu não, o meu já depende de VPN. Não só dependo de VPN, como para não correr o risco. Ó, a análise de risco aí no meu trabalho. Para não correr o risco, eu acesso a minha estação de trabalho que está lá dentro do tribunal e faço todas as atividades a partir dela. Por quê? Às vezes você está fazendo uma coisa, cai a sua conexão, oscila a sua internet, que nem deu essa travada agora. E aí você perde o que você está fazendo. Então, como eu estou fazendo conectado remoto na minha máquina que está lá, eu não corro esse risco, porque lá está na rede local. O que pode acontecer comigo numa travada dessa
é eu perder a visualização da tela do acesso remoto. Mas a atividade está exatamente no ponto onde eu deixei. Entendeu? Só que no caso o senhor libera no Fire a configuração da sua máquina para fazer esse acesso remoto, né? Na verdade, eu estou através de uma VPN, né? A Sim. VPN é o Virtual Private Network. Eu estou usando a rede pública, que é a internet, mas com um túnel criptografado para que eu chegue na rede interna do tribunal, entendeu? E é no Firewall que faz a VPN. E aí tem uma equipe de segurança que mexe com o Firewall. Eu sou da parte de infraestrutura. Então, a parte de switches, de armazenamento, de roteamento, de servidor, de memória, de processamento é comigo. Aí tem uma equipe que cuida dessa parte de firewall, de IPS, que é a parte de segurança de TI lá. E faz também a parte da ISO 27001, que é a gestão de sistema de informação. Beleza? As análises de riscos. Oi? Tranquilo, professor. Tranquilo. As análises de riscos, a equipe de segurança, eles estão mais preocupados com isso. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, eu sou bem... Não sei se eu uso a palavra criterioso ou se eu uso a palavra chato mesmo. Eu sou bem chato em relação a essas questões de segurança. Então, assim, apesar de eu ser de infra, eu tenho essa percepção de segurança. E aí eu tento fazer as coisas já tudo pensando nos possíveis riscos que possam acontecer, principalmente nos riscos desconhecidos. Por exemplo, vamos fazer o pessoal do desenvolvimento lá. Nós vamos desenvolver uma ferramenta aqui para centralizar as senhas. Aí eu falei, poxa, isso já tem o Active Directory da Microsoft que faz isso, né? Por que a gente vai reinventar a roda? Não, porque ele só pede 3 fatores de complexidade de senha e a gente quer implementar um que pede 4. Aí eu falei, tá. Mas por quê? Não, porque aí eu vou obrigar o cara a botar uma senha segura, que não sei o quê, com não sei quantos caracteres, e que não sei o que tem lá mais, e um monte de justificativa. Eu falei, tudo bem. Falei, questão de centralizar. Antes, os serviços acessíveis externamente, essa extranet, os serviços da DMZ, né, da zona desmilitarizada, eles tinham uma senha separada, que era o mensageiro eletrônico, o e-mail e essa intranet. Era uma senha única para esses 3 serviços aí, num banco acho que era o MySQL. E aí usava alguma coisa do outro banco SQL Server. Eu sei que tinha uma coxa de retalho dessas. Aí com essa centralização, eles desenvolveram um sistema que vai lá e mexe na senha dentro do Active Directory e usa a mesma senha do Active Directory. Então o sistema está ali basicamente para impor uma complexidade de senha a mais do que a nativa da Microsoft. E aí eu falei, dado a nossa cultura de usuário, eu não recomendo a unificação das senhas. Falei, antes, a unificação de senha é bacana, o cara tem uma senha só, quando os usuários eles têm uma cultura de segurança da informação mais aguçada. E não é o nosso caso. Por quê? Os nossos usuários, e aí eu digo os usuários que têm maior poder
em caso de vazamento de senha, entendeu? Tem mais influência na sociedade, eles vão pedir, fazer um cadastro lá no, sei lá, no Aquila, no iFood, não sei aonde aí, para pedir comida. Eles usam o e-mail funcional, entendeu? Então, assim, usa o e-mail funcional e muitas vezes, para não ter que lembrar outra senha, usa a própria senha do e-mail funcional que ele usa lá. Olha que beleza. Aí o cara que está armazenando isso lá no Aquila, não sei aonde, não tem muita. Até agora, até entrar em vigor a LGPD em janeiro do ano que vem, que era para ser agora em agosto, mas por conta da pandemia ela foi prorrogada por mais alguns meses. Quem garante, ao risco desconhecido, quem garante que esse cara vai ter um controle adequado desses dados? E aí, num evento de conscientização de segurança da informação, né, que acontece quase todo ano a gente traz um palestrante, aí, um hacker renomado, de alguma empresa top, geralmente de São Paulo, que os caras vêm, dão uma palestra e faz algumas demonstrações. Então teve um ano, isso já tem um tempo, o cara foi no Aquila jantar, botou lá um sniffer na rede, capturou um usuário @tjms lá em uma senha. E ele, no dia seguinte ele foi dar a palestra no tribunal. E aí ele pegou e passou para a equipe de segurança o que ele tinha capturado jantando no Aquila. Olha que beleza. A equipe de segurança foi lá, testou o usuário e senha, e a senha que ele havia colocado lá, que aparentemente era uma data de aniversário, não era dele, não era da esposa, mas era uma data de aniversário, acessava tranquilamente o e-mail, o mensageiro eletrônico e a intranet. Então, assim, não se comprometia muita coisa, mas o cara poderia mandar um e-mail como sendo o fulano de tal, né? E aí vai ver o que é esse usuário, é um juiz. Olha que beleza. Então, se a pessoa você recebeu um e-mail de um juiz, você vai ficar preocupado, não vai? Você vai dar credibilidade para aquele golpe. Às vezes a pessoa usa para dar um outro tipo de golpe, mas você vai dar credibilidade. Agora, você imagina isso aí com todas as senhas unificadas. Como que seria essa situação com todas as senhas unificadas? O cara vai lá e faz o cadastro, botou uma senha difícil, não sei o quê, mas aí ele bota a mesma senha porque ele não quer ter o trabalho de lembrar duas senhas. Complicado, né? Aí eu peguei e falei, olha, tem um outro caso. Não, mas a senha exige 14 caracteres, exige não sei o que lá, exige não sei o que tem uma série de exigências. Eu falei, tá bom, pode falar pro cara botar o parágrafo de um livro aí na senha. Pega esse parágrafo aqui e põe como senha, ó. As reservas gerenciais representam parte do orçamento do projeto sendo praticadas, sendo retidas para fins de controle e gerenciamento. São destinadas para as atividades inesperadas que fazem parte do escopo do projeto. Talvez nem você vai conseguir decorar a sua senha, mas você pode botar isso aqui como senha. E aí, hoje, então, mas com não sei quantos caracteres, demanda muito processamento para o cara quebrar em força bruta. Mas o cara não vai quebrar em força bruta hoje. Os ataques hoje são direcionados no sentido de engenharia social. Então, essa mesma senha aí é a senha do Wi-Fi do tribunal, por exemplo. Aí, isso aí foi um outro evento, né, que um outro cidadão demonstrou lá, com a plaquinha promíscua que você coloca no USB da sua máquina,
uma distribuição Kali Linux, que não precisa nem de estar instalada, você pode rodar ela no pendrive, mas você tem que rodar ela direto no hardware para ter acesso a essa placa em módulo promíscuo, né? Para que não tenha nenhuma camada de virtualização. Então, o cara executando isso aí, o que ele faz? Ele clona o SSID do Wi-Fi, desconecta todo mundo, e aí todo mundo vai fazer o quê? Tá com a senha salva, o que o seu celular vai fazer? O que vocês acham? Vai perguntar a senha de novo. Vai tentar reconectar, né? E aí o cara que está ali clonando o SSID vai receber uma requisição de usuário e senha. E aí ele vai lá e testa no AP, né, da organização, se aquele usuário e senha autentica. O usuário e senha autenticou, ele deixa passar. E faz o quê? Guarda no arquivinho esse usuário e senha. Aí vem o segundo dispositivo. Beleza. Aí vem um terceiro, que é um cara mais desconfiado, que não salva a senha, e que toda vez que ele vai conectar, ele erra a senha dele 3 vezes. Antes, e somente na quarta vez ele coloca a senha correta. Esse cara desconfiado aí, nesse tipo de ataque, ele vai cair também? Vai. Vai. E aí, o cara fez o que de processamento? Ele ficou lá tentando descobrir o parágrafo de senha que você colocou? Não. Como que ele conseguiu sua senha? Perguntando. O jeito mais fácil de você conseguir uma informação é perguntando. E isso são os ataques de hoje. Aí eu falei isso pro gestor, ele é verdade, você tem razão. Mas ele cagou pra mim e continuou fazendo, entendeu? Da forma como eles achavam que estava correto. Mas temos que pensar o risco. E assim, eu simplesmente aviso dos riscos. Mas assim, eu não posso ser responsabilizado por eles. Quando você aceita um risco dessa maneira que eu coloquei, você aceita, não, vou fazer assim mesmo, tal. É como se você assinasse um cheque em branco. Então, assim, o que acontecer lá vai ser, você vai ter que arcar com a responsabilidade. A gente costuma falar em segurança, quem assina o cheque? A gente sempre faz essa pergunta. Não, quem que vai assinar o cheque? Não, mas isso aí esse risco que você está falando aí é uma chance em 1 milhão. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que... Aí a gente pergunta, então tá, então você assina o cheque. Você se responsabiliza caso esse risco remoto que eu estou dizendo venha a ocorrer? É nesse sentido que a gente tem que pensar a análise de risco. Eu vou dar um outro exemplo, um outro caso, que foi na WordPress. Uma cidadã lá que desenvolve um projeto lá junto à esposa do presidente. Aí ela pediu que ela queria um WordPress e tal, não sei o quê. Aí o pessoal resolveu lá a alta diretoria e vieram me pedir um servidor. Para configuração não sei do que do WordPress. Eu falei, eu não vou atender esse chamado. Falei, isso aí tem que ser avaliado já pela equipe de segurança. Eu falei, WordPress é um veneno. As vulnerabilidades dos plugins são muitas. E você vai colocar isso aí? Aí passou para a equipe de segurança, os caras baixaram a cabeça porque era o presidente, não sei o quê. Aí beleza, foi lá, combinou com a equipe de desenvolvimento que era para ser um negócio para teste e homologação, que antes de entrar em produção, isso aí seria colocado numa DMZ,
seria colocado numa área sem acesso interno, somente pela internet. O homologação virou produção, sem que ninguém soubesse, em menos de 20 dias ele foi invadido, o servidor. Olha que beleza. Aí foi comprometido mais servidores que estavam próximos a ele. Olha que beleza. Isso foi avisado. Eu escrevi em chamado, eu não atendi o chamado, solicitando uma avaliação da equipe de segurança. Mas depois veio o chamado, não, veio como é o presidente que quer, vamos ter que fazer, não sei o quê, veio de cima, aquela conversa mole. E a equipe de segurança deixou passar. Aí deu esse problema aí. Depois o pessoal ficou desesperado, querendo que a gente fosse fazer análise no servidor para ver como que estava, não sei o que. Eu falei, ó, um jeito simples, desliga ele e vamos analisar os servidores que estão em volta. Eu falei, vocês querem fazer um honeypot? Vamos fazer. Já que é o presidente que quer, pega isso e põe na nuvem, põe na Amazon esse serviço. Tira da rede nossa. Vocês querem fazer um honeypot? Esse tipo de servidor é um honeypot, é um pote de mel, é um convite para os atacantes, é um convite para você ser invadido, entendeu? Praticamente você botar uma plaquinha lá, invada-me. Então esse tipo de situação é uma situação que demanda risco. E as pessoas abusam do risco, principalmente em órgão público, porque tem a questão da estabilidade. Então, assim, normalmente as atitudes de incompetência, elas não são punidas. Alguém bota panos quentes e, assim, no fim das contas, nada acontece. Resumindo, é isso. Tranquilo até aí, pessoal? Em relação a riscos, eu coloquei algumas situações, assim, do meu cotidiano, Tranquilo. entendeu? Aham. Bom, Beleza. então, as atitudes da organização podem ser influenciadas por diversos fatores, né? Aí tem uma classificação dos fatores, que é o apetite do risco, né? O grau de incerteza que a organização está disposta a aceitar, né? A tolerância ao risco, que é a quantidade ou volume de risco que a organização está disposta a aceitar, e o limite dos riscos, né? Até que ponto o risco pode ser aceito? Entendeu? Até que ponto? Aí o PMI enfatiza que os riscos podem ser classificados em oportunidades e ameaça, ou seja, riscos positivos, que são as oportunidades, e ameaça, que são os riscos negativos, tá? Aí ele pede para vocês assimilarem aí, ó, o autor. Para identificar os riscos, é preciso atentar-se para alguns pontos e utilizar ferramentas e técnicas adequadas, né? Revisar documentação, analisar listas de documentação, premissas, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ó, isso aqui é o SWOT. Então, tudo que você fizer, você tem que olhar força, fraqueza, oportunidade e ameaça. O que seria força? Força são os pontos positivos, entendeu? São aquela parte do projeto que você executou com esmero, com dedicação, que você foi acima da média. São os aspectos positivos. Fraquezas são aquelas situações que você... São aqueles riscos, né, que você, apesar de baixa probabilidade, mas que você aceitou. Então, assim, é aquilo que você foi obrigado a aceitar. É o meu caso aí nessa situação. Só um instantinho.
Vou só pegar uma água ali e já volto. Ok. Selva. Selva. Bom, continuando aí. Bom, e as oportunidades, né? Eu falei que as fraquezas são aqueles riscos que são as situações que pode dar ruim. Você sabe disso, mas você não teve muito o que fazer. E as oportunidades? As oportunidades são os riscos positivos. É o que você poderia ter feito de melhor, né? Para você agregar valor ao projeto. Isso são as oportunidades. E ameaças são os riscos negativos, né? Que são aqueles que comprometer, causar um alto impacto no projeto. Então, isso que eu falei para vocês, essas colocações, as ponderações que eu fiz naqueles dois casos que eu citei anteriormente no meu trabalho, aquilo ali eu estou falando das ameaças. Fraqueza já é um negócio um pouco mais light. Agora, a ameaça é o que realmente pode comprometer. Tranquilo? Tranquilo. Aí tem um exemplo de um EAR, que é uma apresentação hierárquica dos riscos. Então, nós temos o projeto, ó, o técnico 1, o externo, o organizacional, o gerenciamento de projetos. Aí do técnico, tem os requisitos, tecnologia, complexidade, interface, desempenho, confiabilidade e qualidade. No externo, você tem subcontratadas e fornecedores, regulador, mercado, cliente, condições climáticas, etc. O organizacional tem dependências do projeto, recursos, financiamento, priorização. E na gerência de projetos, você tem estimativa, planejamento, controle e comunicação. Então, o mapeamento de risco, ele aponta o quê? Que uma análise de risco, ela efetiva, ela requer qualidade e credibilidade nas informações apontadas. Certo? Sugere que sejam definidos níveis de probabilidades e impactos para cada um dos riscos, né? Dentro desse projeto. Então, sempre o que a gente tem que levar em consideração? Aqueles dois fatores, que é probabilidade e impacto.
Alexander Império. Opa, Boa boa noite. noite, eu mesmo. E aí, imperador? Eu não lembro desse nome não, mas do Império. Eu mandei até, cheguei até a mandar mensagem no WhatsApp pra você, não sei se você viu. Eu não lembro nas aulas, mas eu lembro de que eu vi esse nome em algum lugar. Ah, tá. Bom, então os riscos eles devem ser levantados, né, e priorizados. E você tem que manter uma documentação. Um exemplo de documentação é isso aqui, ó. Ó, definição de níveis de risco de escala de impacto. Então, o objetivo do projeto, custo, tempo, escopo e qualidade. E aí você tem ali, ó, muito baixo, 0,05, baixo, 0,10, moderado, 0,20, alto, 40 e muito alto é maior que 40, acima de 40. Aí o que esses riscos podem acontecer? Em relação ao custo, né? Aumento insignificante do custo quando ele é muito baixo, menor que 10% já é aumento do custo, entre 10 e 20 é aumento de custo, de 20 a 40 já é um aumento que já compromete, e acima de 40 fica ruim, né? E com relação ao tempo, se acontecer um risco muito baixo, o aumento do tempo é insignificante. Menor que 5% já tem aumento de tempo, o risco é considerado baixo. Entre 5 e 10% de aumento de tempo, ele é considerado moderado. Entre 10 e 20 é alto, e acima de 20 ele é muito alto. Em relação ao escopo, diminuição do pouco notável do escopo. Só um pouquinho, deixa eu fazer uma... Eu acho que ninguém vai entrar mais não, né? Vou tirar a foto aqui da aula de hoje. Bom, vamos lá, continuando aí. Em relação ao escopo, quando ele é muito baixo, é diminuição do escopo ou pouco notável, né? Quando áreas secundárias do escopo passam a ser afetadas, a gente já considera esse risco como baixo. Áreas principais do escopo afetadas, aí ele já passa a ser moderado. Redução do escopo inaceitável para o patrocinador, é um risco alto. E produto final do projeto é efetivamente inútil, é um risco muito alto. A qualidade, degradação pouco notável da qualidade, risco muito baixo. Somente aplicações muito exigentes serão afetadas, é o risco baixo.
Redução da qualidade requer aprovação do patrocinador. Aí, se o risco for moderado, você já tem que levar isso para quem decide, né? Para quem paga a conta. Redução do escopo inaceitável para o patrocinador. É um risco alto. Quando o risco é alto. E o risco muito alto, né, quando o produto final do projeto é bem ruim. Bom, análise das forças lá. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso aí é utilizado, né, uma ferramenta utilizada para fazer análise de ambientes, empregadas em processos de planejamento estratégico, avaliação de situação da organização e também da capacidade de competição no mercado. Por exemplo, quando nós ministramos um curso pela empresa, a gente faz essa matriz aí, essa análise através das forças, né, do que a gente foi de ponto positivo, que foi elogiado no curso, quais foram as fraquezas, as oportunidades, o que a gente pode melhorar e quais são as ameaças. Por exemplo, num curso, qual que é a ameaça para o não sucesso do curso? A principal ameaça é o quê? É ninguém fazer inscrição, aí não tem curso, né? Não é verdade? Sim. Sim, sim. Então, essa técnica ela contribui para a formação de estratégias competitivas através da identificação dos pontos fortes, que são a força, fracos, que são as fraquezas, que são os fatores internos da organização. E, portanto, nós temos domínio sobre eles, né? E podemos propor uma mudança. Agora, as oportunidades e as ameaças são fatores externos. Então, por exemplo, mesmo causando um problema interno, mas é um fator externo. No caso das ameaças, do exemplo de um curso aí, você vai ministrar um treinamento. Uma ameaça para você é não formar turma, é você não ter um número mínimo de alunos para pagar os custos operacionais do curso. Isso é uma ameaça. E oportunidade? Oportunidade é você fechou a turma e tem um monte de outros interessados. Então, isso é o quê? Você pode melhorar, você pode abrir ou pensar em uma outra turma ao invés de 30, com 50 alunos, por exemplo, entendeu? Num exemplo de um treinamento. Então, essas coisas que tem que ser levadas em consideração. Aí, segundo a análise, análise externa, nós temos ameaça e oportunidades. Na interna, ponto fraco, ponto forte. Então, quando você tem um ponto fraco e uma ameaça, você tem uma área de risco acentuada, entendeu? Por quê? Você tem uma ameaça no seu ponto fraco. Quando você tem uma ameaça no seu ponto forte, você tem uma área de risco onde como você está no seu ponto forte, você pode tratar esse risco. Então, é uma área de risco que você é tratável. O seu ponto fraco com uma oportunidade. O que você tem? Você pode propor aí, aproveitar para fazer uma melhoria, né? Uma área que tem potencial. Agora, oportunidade no seu ponto forte. O que você tem que fazer? É uma área de domínio da empresa. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Basicamente, é assim que a gente faz. E você pode pegar e fazer também, diante do resultado do curso que você ministrou, por exemplo. Você vai lá, faz esse gráfico aqui e vem preenchendo, O que você considerou como ameaça que é o ponto fraco? Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que foi o ponto forte?
Ah, o ponto forte foi o coffee break do curso, por exemplo. O curso foi elogiado e assim por diante. A avaliação foi alta. Mas é uma ameaça. Aí, oportunidade. É você pegar os seus pontos fracos com oportunidade e ver como que você pode aproveitar para fazer uma melhoria. E aí, nos seus pontos fortes com a oportunidade, é você, não, o curso foi muito bem aceito, tal, eu acho que eu vou aumentar o número para a próxima turma. Entendeu? Ó, o brainstorm, pessoal, é uma chuva de ideias, basicamente. É tempestade de ideias. Você chegar na reunião e deixar todo mundo falar. E aí, agora em análise de risco, o que você vai fazer? Você chega na reunião, deixa todo mundo falar, mas você vai levantar todos os riscos daquilo que está sendo dito. Então, assim, é o brainstorm ao contrário, é o cenário da apocalíptico. Você tem que pensar nele. E aí você vai pensar em todas as possibilidades de tudo que pode, de ruim que pode acontecer. A técnica de Delphi, ela trabalha com o método de coleta de opiniões dos especialistas sobre riscos, por meio de questionários específicos. Então, esses questionários são distribuídos e reavaliados para a geração de dados não tendenciosos. Geralmente, quando a gente vai fazer consultoria numa empresa, a gente apresenta questionário para as pessoas responderem. Aí, baseado nesse questionário, é que a gente faz análise de risco, é que a gente vê o que precisa, quais os controles de ISO 27001 precisam ser implementados e assim por diante. Então, tudo é através de questionário, de perguntas do tipo: você tem tal coisa? Você faz tal coisa? Sim ou não? As respostas, entendeu? Você não pode dar muita margem por talvez, certo? A matriz de risco, onde a gente pode fazer uma análise qualitativa, que é o que? Uma forma de você determinar a importância de cada risco e como você vai responder esses riscos, tá? Aqui tem um exemplo, ó, uma matriz de probabilidade de impacto, ameaça, oportunidade e a probabilidade. Ó. Aqui embaixo é de 10%, 30%, 50%, 70% e 90%. 90% já é uma probabilidade alta. E a ameaça é 0,5, 10, 20 até 80. Oportunidade é o contrário, 80, 40, 20, 10, 5. Então, com a escala numérica, facilita na orientação das respostas aos riscos, tá? Isso é um exemplo de matriz de probabilidade de impacto. Aí tem um exemplo aí com estimativa de custo do projeto, depois vocês dão uma olhada, tá? Análise de tornado é um outro tipo de análise. Aí ele cita um exemplo do VME, que é a mensuração do impacto financeiro, né? Do empenho ou do tempo no projeto. Depois a gente vocês dão uma lida nisso aqui também. Resposta ao risco. Depende do tipo do risco, né? Se for riscos negativos, o ideal é você atuar com uma das 4 estratégias, né? Que é prevenir, transferir, mitigar ou aceitar. Então, isso para os riscos negativos. O que você faz com o risco? Prevenir, você elimina o risco. Transferir, ó, você transfere o risco para terceiros. Seguros, garantias. Se contrata um seguro. Vamos falar em termos de vazamento de dados. Prevenção é você não armazenar dados que você não precisa armazenar. Ah, mas pode ser que ocorra um vazamento. Aí você pode ter a opção de fazer um seguro.
mitigar, não, eu vou criptografar meu banco de dados, que se vazar ninguém vai conseguir pegar nada. Então você está reduzindo o impacto do risco, entendeu? E aceitar, não, eu não vou fazer nada, não, eu estou achando que a LGPD não vai pegar, então eu estou assumindo, estou aceitando todos os riscos. Então você faz o quê? Você aceita o risco e as atitudes vão ser tomadas apenas se ele ocorrer. Beleza? Agora, quando é risco positivo, quando a gente está falando de oportunidade, nós temos estratégias também que podemos seguir, né? Explorar, né? Foco em garantir que ela transforme em realidade, venha realmente ocorrer aquilo lá. Melhorar é o foco em você, na possibilidade de que a oportunidade possa se tornar realidade. Compartilhar é você compartilhar com terceiros para viabilizar essa oportunidade. E aceitar a oportunidade também, que é foco na aceitação sem realizar nenhuma ação para viabilizar. Você só aceitou. Beleza? Depois vocês tentam resolver os exercícios aí, tá? Bom, na próxima sessão aí, o que a gente tem que tratar? Nós temos que tratar de estratégia, tomada de decisão e governança de TI. Vocês lembram daquela imagem da apresentação do PowerPoint lá, onde que está a governança de TI dentro da organização? Vocês lembram que acima dela nós temos a governança corporativa, aí nós tínhamos o COSO, que é o cara dos compliance, Sim. e aí nós tínhamos a governança de TI ali com o COBIT, e o que mais? E tinha o cara Aí, que era... do outro lado, acho que era o White, né, professor? o White está embaixo, né? Tinha um Ah, cara não, ali tá do lado. embaixo. É, vamos ver aqui. Vou compartilhar com vocês a figurinha aqui. Era Zisos, professor, não lembro também. A ISO estava embaixo também. Acho que era negócio, algo assim. Gerência de negócio. Governança de negócio. E o COS era a governança de conformidade. Aqui. Vamos lá, vamos trocar o compartilhamento aí, só para a gente sintonizar. Aí. A governança de TI, onde que está ali? Ó? Governança de negócio, governança de conformidade, que é o pessoal do compliance, leis e regulamentos. E, em cima de tudo, tem a governança corporativa. Então, a governança de TI ali, ó, quais seriam as decisões? Quem que vai auxiliar as decisões tomadas ali pela governança? Ali tem o White aqui nos serviços, ó, a gestão estratégica. Opa! Nós temos a BSC aqui, fábrica de software, o CMMI, segurança da informação, a ISO 27001, 27002, 17799. Fornecedor tem o SAS 70.
Então, tudo isso aqui, ele suporta a governança de TI, entendeu? Eles são os pilares da governança de TI. Beleza? Beleza. Ó, nisso aqui, por isso que vocês já estudaram. Segurança da informação, provavelmente, né? Já tiveram? Eu Essa ainda disciplina ou não. não? Eu ainda É. não. Eu não lembro. Então, segurança da informação, ela está embaixo da governança de TI, está embaixo do COBIT, tá? O White está embaixo do COBIT, mas assim, tudo é um processo onde um depende do outro, tá? Ninguém consegue nada sozinho. Bom, então aqui, ó, as estratégias de tomada de decisão pela governança da TI. Então, quando a gente pensa em estratégia, planejamento estratégico, estamos falando normalmente de COBIT, né? Então, nessa etapa, a gente tem alguns questionamentos, né? O que será medido? Como, de que forma será medido? Qual o período da medição? Quem medirá? Como será comparado? E quais as métricas vão determinar a aceitação ou não do resultado? Então, aí nós temos quantas perguntas? São 6 perguntas, né? Na, na administração, só um pouquinho, que eu estou dizendo, estão me dizendo aqui que a minha conexão está ruim. Travou um Pra mim, pouquinho agora só, mas pra mim tava tá normal. travando bastante a voz, na verdade. Só um pouquinho. Aí, agora acho que vai estabilizar. Deu uma oscilada, mas parece que voltou ao normal. Mal menos.
Estão me ouvindo? Sim. 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 Aproveitar a chegada do Gabriel aí, fazer mais uma chamada. Bom, vamos continuar aí. Ó, na administração nós temos lá os famosos 7 Ws, né? O que, quando, onde, como, quem. Então são as perguntas, né? Aqui no risco também, o que será medido, como será medido, né? Qual o período de medição, quem medirá, como será comparado e quais as métricas vão nos determinar se vamos aceitar ou não o resultado. Certo? Então, nessa última sessão, nós falamos dos riscos, né, sobre o PMBOK, né, na parte de gerência de projetos. Quais são os riscos relacionados à gerência de projetos? O mapeamento dos riscos pode ser realizado a partir da indagação profunda de cada atividade do projeto, né, fazendo aquelas 6 perguntas ali, envolvendo as equipes de trabalhos e muitas vezes especialistas da área. A identificação dos riscos envolve um conhecimento específico. O processo deve acontecer de forma criteriosa e detalhada e concentrar energia em levantar possibilidades, não em avaliar. Então, aqui no risco, no mapeamento, você não vai avaliar, você vai levantar todas as possibilidades. Tem que pensar no cenário apocalipse mesmo. A resposta ao risco, de acordo com o PMI lá, ele fala que você planejar as respostas aos riscos é o processo onde você vai desenvolver ações ou opções, né, e ações para você aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Então, quando a gente fala ameaça, risco negativo, oportunidade, risco positivo, tá? O ideal é que a gente aumente os riscos positivos e diminua os negativos. Aí alguns indicadores que vão permitir você balizar, você ter uma linha de base, uma baseline do risco, né? Como mensurar. Então, alguns fatores são considerados críticos e determinantes para o sucesso, né? Aí vem a história, o envolvimento, né, do usuário. Eu diria que o comprometimento, suporte dos executivos, os executivos têm que estar comprometidos também com o projeto, requisitos bem definidos, planejamento apropriado, expectativas realísticas, marcos ou pontos de controle de projetos menores, uma equipe competente, responsabilidade, visões e objetivos claros e o trabalho pesado para a equipe concentrada. E existe ainda alguns riscos que você pode ter, né, quando os projetos são de tecnologia da informação, né? Por exemplo, risco de mercado, risco financeiro e risco de tecnologia. Risco de mercado, o que, que é? É a viabilidade mercadológica do que está sendo criado, do produto ou do serviço. Olhando para a concorrência e principalmente para a necessidade dos consumidores, dos potenciais clientes. O risco financeiro é assim, se você existe o recurso para investimento, o retorno no investimento, o ROI é atrativo, vale a pena investir nesse recurso, nesse projeto? E por fim, o risco tecnológico, né? O risco tecnologia é se o funcionamento será pleno e a tecnologia não será obsoleta.
Então temos mais essas três categorias de risco aí. Para o outro autor aí, ele fala que o risco se divide, são classificados da seguinte maneira: risco de negócio trata dos riscos inerentes, ou seja, os riscos próprios daquele negócio, os riscos que estão vinculados às atividades da organização. Os riscos financeiros são os riscos voltados às questões financeiras da organização e estão relacionados como a empresa vai tratar a aquisição de ativos, se é financiamento ou se não. Ou seja, tem relação com o grau de endividamento da organização. Risco do mercado também. Vai tratar o risco que envolve as questões externas, né? Tanto do mercado financeiro, com relação ao preço dos ativos, quanto ao mercado de consumo, né? E as variações, né, da oferta e procura, que tem que ser levado em consideração aqui também. Riscos não sistemáticos. É um risco que está relacionado a um ativo em específico, a um ativo pontual. Esse é tratado também em um projeto financeiro em relação a investimento. É um risco que possui relação com eventos que modificam o ativo em função da sua origem, de seus aspectos ou de sua vulnerabilidade a determinados fatores, certo? E tem os riscos sistemáticos. Trata-se de um risco que não está relacionado a um ativo pontual. Refere-se a eventos políticos, econômicos, inflação, juros, que podem ter um aspecto mais disperso e geral. Então, por exemplo, o coronavírus está aqui, ó, dentro desse risco sistemático. Risco de reinvestimento, que são os riscos ligados ao reinvestimento dos ganhos conquistados em um projeto para alavancar um ganho ainda maior, com base nos resultados já obtidos. Risco do poder de compra. Esse risco aí interfere principalmente em projetos de longo prazo, pois em um momento do processo inflacionário alto, a organização poderá ter uma perda, né, de poder de compra. É o exemplo aí do dólar. Olha o dólar, o que aconteceu aí? Foi de 4 e pouco para 5,40, 5,70. Risco do câmbio está aí também, ó, as variações cambiais interferem principalmente nos projetos. Aqui no poder de compra, acaba acontecendo o quê? A variação cambial, variação do dólar influencia aqui, principalmente se tratando de TI, porque tudo que é equipamento que a gente vai comprar, ele é importado, então o dólar afeta. Se vai comprar um servidor, uma storage, a variação do dólar influencia aqui no seu poder de compra. Então você reservou lá 8 milhões para fazer um projeto. O dólar estava R$ 4, agora está 5,70. Os 8 milhões de reais seu aqui perdeu o poder de compra. Por quê? Por conta da variação do câmbio. Riscos jurídicos também. São os riscos ocasionados pelo não cumprimento dos contratos ou por quebra de contratos sem motivação. Deve-se garantir que as atividades sejam realizadas dentro do planejado e que também ocorram contrapartidas. Riscos técnicos. Tem relação a de desempenho, que é o uso de tecnologia não validada, ou de aspectos que podem afetar o escopo do projeto. Só um instantinho.
Bom, continuando aqui nos riscos. A gerência de projeto. Então, tem a ver com a qualidade do planejamento que foi realizado, questões de alocação de recursos, sejam financeiros ou recursos humanos de pessoal, né? Problema na sequência das atividades, esses aí são os riscos relacionados à gerência de projeto, tá? Organizacionais, falta de foco no projeto, misturar os recursos de projetos diferentes, gerando falta de recurso para o projeto ou uma condição de concorrência, né, de competição entre os projetos, e riscos externos, né, que é questão de legislação, climática, política, econômica, saúde, pandemia e outras que não são do para você categorizar os riscos, né, você tem que levar em consideração alguns fatores, né, que é a fase do projeto, a área, causas comuns, grau de urgência e outras que sejam de interesse dos envolvidos. Então, para indicador de desempenho, tem um autor aí que fala o quê? Esses indicadores servem para que a organização e gestores tenham o maior controle dos resultados atingidos. Então, esse indicador ele pode estar diretamente ligado a um objetivo e pode ser definido segundo esse método que está aí, o SMART, que é específico, mensurável, alcançável, relevante e tempo limite. Então, específico é o quê? É necessário determinar um objetivo específico e sólido. Para auxiliar na determinação, pode-se fazer algumas perguntas, né? O que a empresa deseja, qual o tempo para a realização, quem realizará, como realizará e qual o valor a ser investido. Então, nós temos algumas perguntas aí. Mensurável é o quê? Definir o que será medido. Alcançável é determinar os objetivos que sejam possíveis de serem alcançados, factíveis, né? Ou seja, objetivos com a capacidade de serem atingidos. E aí ele pede um cuidado aí com a criação de objetivos impossíveis, tá? Devemos se atentar para não criarmos objetivos impossíveis. Relevante é necessário que os objetivos sejam que tenham agregue valor, sejam relevantes para a organização. E a parte do tempo, né, é necessário determinar prazos para que os objetivos, ou seja, qual a expectativa de se realizar um objetivo, tá? E aí ele pede para vocês assimilarem aí em relação ao desempenho em TI, né? E os indicadores aí da área de TI podem ser divididos em aspectos de desenvolvimento de infraestrutura e de service desk. Tempo para corrigir bugs, quando a gente está falando de desenvolvimento. Tempo para corrigir bugs de alto impacto. Realização de atualização no prazo determinado e quantidade de bugs por versão. Outros que sejam necessários, tá? Com relação à infraestrutura, nós temos que levar em consideração disponibilidade do serviço, tempo de indisponibilidade de software, tempo de disponibilidade, tempo de reparo e outros que se fizer necessário ao ambiente onde está sendo avaliado. E Service Desk tem que considerar atendimento a chamado, tempo de atendimento, né? Se a equipe está cumprindo o SLA, o custo por chamado e outros fatores aí que julgar necessário. Bom, se você tem alguma oportunidade com a governança de TI, segundo esse autor aí, do Ross, uma boa governança de TI combina decisões de administração
da organização uma decisão mais assertiva, né? E aí, se você tem uma decisão assertiva, o que acontece? Os lucros da empresa são superiores, né? Empresas com a boa governança conseguem ter lucros maiores que os concorrentes e ainda aumentam seus lucros de forma contínua. Direciona os investimentos. Com a governança de TI, as organizações são capazes de melhor direcionar os investimentos e, assim, conseguem ampliar o retorno sobre esses investimentos, aumentar o ROI. Tem maior participação das lideranças, né? O papel mais relevante da TI onde todos os líderes tendem a envolver no conhecimento das plataformas utilizadas, bem como a definição dos investimentos, porque todas as áreas são envolvidas com o processo. Então, assim, o gestor de TI ele tem que conseguir isso aqui, fazer com que todas as áreas se envolvam. Sobre as novas oportunidades, a governança de TI permite que as empresas tenham informações mais rapidamente, permitindo assim que as oportunidades sejam observadas, sejam enxergadas, né, de forma antecipada. Isso é o que faz a empresa sair na frente da concorrência e ter mais lucros, certo? E aqui entra a parte da mineração de dados aí, do BI, que está em alta também atualmente no mercado. O profissional de BI está em alta. Certo? Bom, eu acho que isso aqui eu vou deixar para esses exemplos aqui da estratégia de governança de TI, mensurar riscos e oportunidades. Acho que eu vou deixar para a próxima aula. Beleza? Até aqui, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Tranquilo. Beleza? Não, tranquilo. Beleza. Beleza. Em relação à correção da prova, tem alguém que tem alguma dúvida, reclamação, sugestão? Acho que não. Não, nenhum. O professor tinha perguntado lá, você conseguiu localizar minha prova? Você, o Alexander? Isso? Deixa eu ver aqui. Eu, salvo engano, eu vi seu nome, sim. Qual que é o seu e-mail? alexanderrodrigues22@hotmail.com. rodrigues22@hotmail.com. Está aqui, seu trabalho e avaliação. Alexander Império. Isso, Beleza. beleza então. Obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, reclamação, sugestão? Vocês querem ver a prova aí, o gabarito de novo ou tá tranquilo? Pra mim tá tranquilo. Tranquilo. Então tá, nesse momento estou Tranquilo. encerrando a gravação. Estou aí à disposição para mais perguntas, reclamações, sugestões.